Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Como o nosso cronograma, né, é sempre desta forma. Hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo. Espero que vocês compartilhem esse conteúdo com quem vocês sabem que se interessa por esse tipo de assunto. Se você é mais sensível e não gosta desse tipo de conteúdo, tem os conteúdos de pessoas notáveis muito brilhantes que eu convido você para assistir. Eu vou estar deixando algum vídeo deles aqui no card para vocês. Então, clicando, vocês já vão ser direcionados para ele. E é isso. Comentem o que acharam desse vídeo, deixem o feedback de vocês, comentem sugestões de vídeo para eu trazer aqui para vocês também. E é isso, gente. Vamos rodar a vinheta então e a gente começa o caso de hoje. O caso de hoje é o caso que ficou conhecido como o Vampiro de Sacramento, ou Drácula. Vocês vão entender ao longo do vídeo porque ele foi apelidado dessa forma. Tem alguns motivos que levaram ele a ser chamado e conhecido desse jeito. O nome dele, na verdade, era Richard Chase. Ele nasceu no dia 23 de maio de 1950 em Santa Clara, na Califórnia. Desde muito pequenininho ele já passou por coisas horríveis dentro do celular. O celular era um ambiente muito problemático e catastrófico. Ele e a sua irmã eram constantemente abusados, principalmente por seu pai, já que ele queria impor uma educação muito rígida para eles e ele não media esforços para conseguir isso. Então, se fosse preciso utilizar violência para chegar nesse objetivo que ele almejava, ele utilizaria violência sem problema algum. Então, provavelmente, essas crianças são crianças que cresceram com alguns traumas vindos da infância. A gente tem que entender que isso contribui muito, né? As coisas que a gente passa quando a gente é pequenininho contribuem muito para o desenvolvimento do nosso caráter e para as coisas que a gente vai vir a fazer ou não no futuro, não que vão determinar. Algo que eu passei na infância não vai determinar o que eu vou fazer no meu futuro, mas pode contribuir ou favorecer para que eu me torne alguém ruim. Porque esse trauma pode ficar uma coisa mal resolvida, ali você vai carregar isso para a vida inteira, e aí você vai externalizar isso de alguma forma, e essa forma que ele externalizou, que ele escolheu para fazer isso, não foi nem um pouco saudável, e acabou colocando outras pessoas em risco, acabou vitimando pessoas. Acabou então sendo uma forma super tóxica dele externalizar esse trauma e dele tratar, talvez. Talvez era a forma dele externalizar aquela raiva, aquele abandono, não sei, aquela negligência que ele sentia, ou aquela rigidez da educação e violência que ele sentia dentro do seu lar. Foi por conta desses motivos dele estar sofrendo da infância ter sido conturbada e problemática que ele passou a se envolver com bebidas alcoólicas. Então, quando ele tinha apenas 10 anos de idade, ele se tornou alcoólatra. Ele entrou desde muito novo para esse mundo das drogas, porque o álcool, querendo ou não, é uma droga, ele é depressor do sistema nervoso central. Então, ele vai atuar diretamente lá. E a partir disso, então, a sua saúde mental ali, da infância para a adolescência, só foi ladeira abaixo, foi piorando cada vez mais e se deteriorando, até que então foi visto e identificado as características da tríade do McDonald ali nele, né? Essa tríade basicamente é um conjunto, né, que foi imposto por um psiquiatra, um conjunto com 3 fatores que compõem características de pessoas que têm tendências violentas ou que têm tendências a desenvolver atos de um serial killer, né? Ou a desenvolver um serial killer propriamente dizendo. Então essas características são incontinência urinária, violência, abuso sádico de animais e crianças, e também piromania, que é uma obsessão por causar incêndios. Então é dito pelo psiquiatra ali, o John Marshall McDonald, que se um indivíduo apresenta pelo menos 2 das 3 características da tríade, ele pode ser considerado uma pessoa a ter tendências muito violentas. Então foi isso que foi identificado ali na vida do Richard. Aos 18 anos, então, ele foi expulso de casa. Ele foi acusado por um casal de terem os seus pertences roubados por ele ali, ele ter defecado e urinado na casa deles. Então, por isso ele foi expulso. Por conta disso tudo que estava acontecendo, que era extremamente estranho, ele foi mandado então para um hospital psiquiátrico e passou por um período de 1 ano lá. E lá era dito que os pacientes achavam estranho, muito estranho os hábitos que ele tinha, né? E por conta desses hábitos ele foi apelidado de Drácula ou de Vampiro de Sacramento, né? Porque eles diziam que ele matava coelhos para beber o seu sangue. Porque ele acreditava numa espécie de que, tipo, se ele não tomasse aquele sangue, se ele não se alimentasse, enfim, o seu corpo se desintegraria. Uma coisa bem doida. A gente para pensar, né? Não é nada racional. Era realmente algum transtorno, algum distúrbio, né, que ele estava passando. E mais pra frente vocês vão ver que era realmente isso. Que não era normal. Ele tinha, assim, alguma coisa, né, dentro dele, que fazia ele pensar nessas coisas e ter esses hábitos extremamente absurdos.
Sobre o diagnóstico, ele foi diagnosticado posteriormente com esquizofrenia paranoide, que é um transtorno caracterizado por alucinações, paranoias e alterações de comportamento. Então, para isso, ele passou por uma bateria de tratamentos com drogas psicotrópicas, que são basicamente substâncias que vão agir no sistema nervoso central e vão causar alterações no humor, no comportamento e na percepção de quem está utilizando elas. Ele não era mais, então, nesse momento, considerado um perigo para a sociedade, ele foi liberado do hospital psiquiátrico. E aí, então, os pais dele tinham se divorciado nessa época, não tinha nenhum documento que obrigasse ela a ficar com ele, então ele acabou indo morar sozinho. Ele alegou também que ele passou um tempinho ali com a mãe, né, até ir morar sozinho. Ele alegou que nesse tempo que ele passou com ela estava tentando envenenar ele. E aí, então, esse período que ele resolveu ali morar sozinho só serviu para agravar e para piorar sua saúde mental e para fazer com que esses comportamentos que ele já tinha antes, que eram bem estranhos, como por exemplo beber o sangue dos animais, para que esses comportamentos se agravassem e se tornassem piores e mais frequentes. Assim, ele poderia dar espaço para os delírios e para a loucura. Deixando esses delírios da loucura, esses devaneios serem externalizados, então ele passou a matar animais pela vizinhança, porque ele alegou que ele precisaria tomar o sangue daqueles animais para que seu corpo não se desintegrasse, que nem eu já citei para vocês antes. Então, assim, ele ficou muito, muito doido, ele deu espaço para insanidade, para loucura total, e aí acabou cometendo essas atrocidades. Até que a polícia chegou ao encontro dele, né, e fez uma abordagem, e aí eu vou contar para vocês como foi essa abordagem agora. Essa abordagem policial se deu da seguinte forma: ele foi abordado por policiais em uma reserva chamada Pyramid Lake, que se localizava em Nevada. E aí lá os policiais acabaram vendo ele com o corpo encharcado de sangue e acabaram achando um balde com um órgão na parte de trás do seu carro. E foi mais tarde então descoberto pelo New York Daily News que esse órgão era pertencente a uma vaca. Eles estavam desconfiados de que era de uma pessoa antes, né, enfim, de qualquer outra vítima, mas não que era de um animal. E aí, então, como foi descoberto que era de animal, ele foi liberado sem que nenhuma acusação contra ele fosse registrada. Já é uma coisa estranha de qualquer forma, mesmo sendo de um animal, né? Tipo, não era considerado perigoso, mas era um hábito estranho que poderia ter sido investigado a fundo para que, assim, mais vítimas não fossem feitas. Porque vocês vão ver aqui, como eu vou contar pra vocês, que ele fez muito mais vítimas. Se ele tivesse sido parado nessa hora, isso não teria acontecido. Aparentemente, sua primeira vítima foi escolhida aleatoriamente, não tinha motivos claros para escolher ela. Nesse exato momento, ele se encontrava desapontado e frustrado, pois sua mãe havia negado o pedido que ele havia feito para voltar para a casa dela no Natal. Então, ele acabou se deparando com Ambrose Griffin. Então, ali foi meio que ao acaso, né, a oportunidade, a ocasião. E ele precisava externalizar aquela raiva de alguma forma, e ele achou que essa forma era boa. Ou, sei lá, foi a única forma que veio na cabeça dele. Enfim, foi no impulso, né? E essa pessoa, a vítima ali, Ambrose Griffin, tinha 51 anos de idade na época, né? Era um homem. E ele estava ajudando a sua esposa a carregar os mantimentos nesse momento. Ele fez isso tudo, né? Atirou nele enquanto ele dirigia. Vamos falar sobre hábitos estranhos. Com o passar do tempo, ele acabou desenvolvendo atitudes que são consideradas típicas de vampiro, como, por exemplo, invadir casas alheias, defecar e urinar nelas, beber sangue de suas vítimas. Falando sobre mais vítimas, no ano seguinte ele acabou fazendo mais vítimas. Ele invadiu a casa da Teresa Warren, que estava esperando um bebê na época dos fatos, e acabou atirando 3 vezes contra ela. Depois de assassinar ele, esfaqueou ela, pegou seus órgãos e bebeu seu sangue. Uma semana após ele ter cometido aquele crime, então, ele acabou achando a casa da Evelyn Miró destrancada. E lá estava ela, um amigo dela chamado Dan Meredith, o sobrinho dela de 22 meses e o seu filho Jason de 6 anos. A Evelyn e o Jason foram achados mortos no corredor. Já o seu amigo foi baleado na cabeça e a criança não foi achada na cena do crime. Foi achada algum tempo depois atrás de uma igreja decapitada. Foi extremamente cruel e horrível tudo que ele fez com essas vítimas, principalmente com o bebê, né? Que é mais indefeso. Enfim, a criança também. Enfim, todos ali, nenhum tinha a culpa de nada. Foram vítimas aleatórias e não escolhidas a dedo, né? Não teve motivo para ele escolher elas. Ele só achou a porta aberta, entrou e fez o que fez. É muito complicado, é muito sensível esse tipo de tema. E é muito triste tudo o que aconteceu. Eles devem ter sofrido bastante, né? Porque provavelmente um viu o outro morrer. E aí, depois acabou sendo morto também. Muito complicado. Um adendo que vai tornar o crime bem mais pesado é que a Evelyn, ela foi vítima sim de canibalismo. Então, além dele beber o sangue dele, fazer todas essas coisas horrendas, horríveis e estranhas, ele ainda canibalizou o corpo dela. Então, é extremamente bizarro, absurdo e pesado isso tudo.
Uma visita bateu na porta da Evelyn e acabou entrando ali e se deparou com um cenário horrível de filme de terror e acabou chamando as autoridades policiais. Nesse momento, então, o cerco contra o Richard começa a se fechar. As autoridades policiais vão até o local do crime, até a cena ali, e se assustam, se chocam muito também. Eles descobrem que ele anotava os assassinatos dele com as respectivas datas em um caderno também. Após 5 meses árduos de julgamento, ele foi considerado culpado de 6 acusações de assassinato e ele foi condenado à morte por câmara de gás. Os outros presos ali, eles tinham medo dele e eles encorajaram ele a se matar. E foi isso que ele acabou fazendo. Ele recebia ansiolíticos por conta dos transtornos que ele sofria, então ele recebia tratamento ali das autoridades prisionais. E aí ele começou a estocar esses ansiolíticos até ter a quantidade suficiente para causar uma overdose nele. Foi isso que ele fez, então, estocou e acabou causando uma overdose e acabou cometendo suicídio no dia 26 de dezembro de 1980. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um caso bem bizarro, bem triste tudo que ele cometeu. Se ele tivesse sido parado antes lá, quando ele foi encontrado com o órgão de um animal, que já era algo extremamente estranho, poderia ter sido evitada que ele fizesse mais vítimas, né? Então, teria poupado a vida de várias pessoas. E, infelizmente, ele não foi parado a tempo e acabou vitimando pessoas, acabou acabando com famílias, né? Acabou destruindo famílias. Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado da forma que eu contei pra vocês. Até o próximo. Tchau.